Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Teologia Vlog. Meu nome é Joel. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o poder da sucessão. Roda a vinheta e vamos ao que interessa. Vamos ler em Êxodo 33, versículo 11, que diz o seguinte: O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Então, aqui a palavra de Deus fala que Moisés tinha um auxiliar e que Moisés sempre nessa tenda, que era uma tenda que era fora do acampamento, ele montou uma tenda fora do acampamento. E ele ia lá para adorar a Deus. Ele falava também para as pessoas: quem quiser falar com Deus, vai nessa tenda. Quem quiser falar com Deus, aproxime-se até essa tenda. Mas mais Moisés ia nessa tenda, para falar com Deus. E durante o tempo que ele estava ali falando com Deus, o povo ficava em frente às suas tendas, olhando para Moisés quando Moisés entrava nessa tenda. A partir do versículo 7 de Êxodo 33, nós encontramos isso, que quando ele entrava na tenda, aí descia uma nuvem sobre a tenda, e aí ele falava com Deus. E a palavra de Deus fala que ele falava com Deus com quem fala com um amigo, ou seja, a intimidade que Deus tinha com Moisés era muito grande, e o povo ficava observando tudo isso acontecer. E uma coisa muito interessante era que Josué ficava na porta da tenda com Moisés. Moisés entrava e Josué ficava ali do lado de fora, esperando Moisés sair. E interessante que esse auxiliar, esse homem chamado Josué, foi um homem sucessor de Moisés. Ele assumiu o poder da sucessão. Ele se tornou um homem líder, um homem capacitado por Deus para liderar o povo de Israel. E a palavra de Deus fala, a partir dos capítulos mais para frente de Josué, a partir do capítulo 1 até os últimos capítulos, nós encontramos uma história brilhante, de Josué. Josué como um sucessor. O poder da sucessão foi transferido para Josué, como homem de Deus, por Moisés. As mãos de Moisés foram estendidas sobre Josué, aquele homem que era um auxiliar, que andava com Moisés, assume uma posição muito grande de líder. O que eu quero dizer com isso é que, infelizmente, a igreja está precisando de pessoas como Moisés e pessoas como Josué. Pessoas que não pensa só no umbigo, que não só pensa no financeiro, mas pensa também em administrar sobre outras pessoas, para que as pessoas possam assumir a postura diante do povo, porque o povo está perecendo, o povo está precisando de Deus, o povo está precisando de líderes em potencial, como Josué. A palavra de Deus diz em Deuteronômio 34, no versículo 9, que Josué era cheio do Espírito e de sabedoria, e que o povo obedeceram os mandamentos do Senhor através da vida dele, através da postura dele. Então, o exemplo de Josué é um exemplo muito grande para que nós possamos assumir uma posição na obra, uma posição na igreja, uma posição diante de Deus, para que nós possamos ser abençoados, para que nós podemos receber o poder da sucessão. Todas as pessoas podem ser abençoadas por outras pessoas. O que é sucessão? O que é direito de sucessão? Direito de sucessão é o direito de receber algum patrimônio, de receber alguma coisa. E tem muitas pessoas que estão querendo receber muita coisa sem fazer nada, sem dedicar suas vidas a alguma coisa importante,
No caso, como Josué era auxiliar, Josué não arredava o pé de Moisés, Josué estava ali do lado de Moisés, né? E Moisés era um grande exemplo de homem de Deus. Tal qual a palavra vai dizer no versículo 10 de Deuteronômio 34, que não houve nenhum homem e não houve nenhum profeta como Moisés que se levantou sobre Israel. Homem que falava face a face com Deus, homem que comunicava os mandamentos do Senhor, né? Então hoje nós precisamos de pessoas que têm autoridade, nós precisamos de pessoas que têm o poder da sucessão para administrar o povo, para levar o povo a ter uma visão. Nós estamos precisando de pessoas visionárias, né? De pessoas que tenham visão de Deus para a obra de Deus, porque o povo está perecendo. Nós precisamos de pessoas que lideram com sabedoria e pessoas que sejam cheias do Espírito. Hoje, uma das coisas que mais nós temos notado, uma das coisas que mais eu tenho notado, é que as pessoas às vezes, elas têm muito Espírito, têm muita vontade, têm muita unção, mas não tem sabedoria, não tem liderança, não sabe lidar com seus liderados e por isso perde a oportunidade de sucessão, de colocar alguém no lugar delas que pode assumir aquela responsabilidade. Pastores deixam o ministério e vão embora, e depois que eles vão embora, a igreja acaba, né? A igreja murcha, né? A igreja fica aquele gato pingado dentro da igreja, né? Por quê? Porque aquele pastor que tinha sabedoria, aquele pastor que era cheio do Espírito Santo, aquele pastor que administrava com sabedoria de Deus, foi embora e agora a igreja murchou, né? E por isso nós devemos orar para que Deus possa levantar pessoas como Josué. Josué, um grande homem de Deus. Nós devemos orar pessoas que sejam cheias do Espírito, pessoas que têm sabedoria para lidar com o povo, para administrar o povo. Então eu espero que em nome de Jesus, que esse vídeo ele seja tocante, que esse vídeo possa abençoar a sua vida, que você, quando assumir alguma coisa, lembre que você tem que ser uma pessoa cheia do Espírito Santo e uma pessoa cheia de sabedoria para que as pessoas possam obedecer aquilo que você falar, né? E o que você falar seja respaldado na palavra de Deus, seja respaldado no que está dizendo nessa palavra, porque essa palavra ela é absoluta, essa palavra ela é a palavra de Deus, ela é a palavra que nos leva a conduzir uma vida digna, uma vida de sabedoria. Então, espero que Deus tenha levado você a pensar, né, no tipo de pessoa que você tem sido. Será que você tem grudado no pé daquela pessoa que é cheia do Espírito Santo? Daquela pessoa que você nota que ela tem sabedoria? É uma pessoa que lida com você? É uma pessoa que te dá oportunidade para você crescer? Porque um dos problemas maiores na igreja hoje em dia é que as pessoas não estão dando oportunidade às pessoas de crescer. As pessoas estão ficando minguadas, as pessoas estão ficando fracas porque os seus líderes não têm potencial, os seus líderes não têm sabedoria. Às vezes é até cheio do Espírito Santo, mas não tem sabedoria para lidar com seus liderados. Espero que esse vídeo ele tenha abençoado você e que ele seja tocante na sua vida, para que você possa ser um líder em potencial, um líder cheio do Espírito, um líder cheio de sabedoria para lidar com as pessoas, porque as pessoas estão sofrendo porque os líderes estão dominando as pessoas como se fosse um rei, né? A minha palavra e ponto, acabou, né? A igreja não existe democracia, não existe conversa, né? Não existe reunião, não existe consenso para resolver problemas, né? Quantas pessoas estão sofrendo dentro da igreja, né? Pessoas financeiramente fracas, não tem condição de ajudar, né? O suficiente que elas queriam ajudar, e a igreja também não olha por essas pessoas, não ajuda essas pessoas, né? Em Atos capítulo 3 e 4, né, nós encontramos a questão da igreja, o crescimento da igreja, como que a igreja cresceu, como que a igreja era unida, como que a igreja era um povo que buscava sempre estar unida para se tornar um povo de Deus. Espero que
que sai do outro lado seja uma pessoa respaldada na palavra de Deus, seja respaldada na palavra de Deus e que tenha sabedoria para lidar com o povo. Que seja uma pessoa como Moisés, como Josué, que caminha na vontade de Deus, que obedece os mandamentos do Senhor, para que você possa ser vitorioso. Então, eu te abençoo para que você possa crescer. Eu te abençoo para que você possa se tornar uma pessoa usada, uma pessoa abençoada por Deus, uma pessoa que seja direcionada à vontade de Deus e não à sua vontade, né? Uma pessoa que seja cheia do Espírito e de sabedoria para conduzir um povo. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.